Vamos lá? O que é a felicidade? Uma reflexão, uma apresentação de como isso se mostrou entre os filósofos gregos na antiguidade e os modernos. O querido professor Anderson Borges vai falar, e fala com grande conhecimento de causa, sobre a visão dos gregos e dos antigos no mundo ocidental a respeito. Eu gostaria de dissertar com vocês rapidamente sobre o que é a felicidade a partir do chamado mundo moderno, que podemos historicamente localizar algo a partir em torno do século XVII para cá, sendo que o século XX pode ser, talvez muitos o chamariam de mundo contemporâneo, não apenas moderno, mas convivendo também com as heranças da modernidade. No mundo moderno, a felicidade é assunto urgente. Isso, em grande parte, pode ser medido exatamente pela sua falta. Essa primeira impressão de que o tempo é curto para sermos felizes, para atendermos a todas as nossas necessidades, tem sido objeto de equívoco, mas também de muita análise entre grandes filósofos. No senso comum, todos nós acredito que tenhamos tido essa experiência, não é difícil, de querermos ter mais tempo para realizarmos nossos sonhos e atendermos nossas satisfações, não é verdade? Se eu pudesse atrasar, congelar o relógio, ganhar alguns dias, quem sabe um feriado, uma semana que tivesse 2 dias a mais, de preferência em feriado, ou que o dia tivesse, quem não disse isso, mais de 24 horas. Em grande parte, está mais do que comprovado, muitos o sabem, não é novidade repeti-lo, que quanto mais tempo possuímos, mais nos acumulamos de coisa e as ansiedades também. De maneira que a crença de que precisamos de mais tempo e que felicidade é algo que urge por atraso é um erro, um equívoco. E se assemelha muito a essa, quem sabe, analogia das felicidades líquidas, símbolos bem representativos da nossa época. A sede de álcool e de Coca-Cola, que trazem lá suas felicidades. Mas se satisfazem, não realizam. Satisfazer, do latim, significa fazer suficientemente, como a comer até o máximo. Satisfazer implica, em seu termo, etimologicamente, as raízes, em algo diferente de realizar. Realizar é tornar real. Satisfazer é fazer o suficiente. Tem diferenças. Nem sempre tudo que se enche é real. Basta dizer que às vezes ficamos cheios de nos sentir vazios, como tantas e tantas canções de nosso querido Renato Russo. E ao contrário do que se mostram essas felicidades instantâneas, outro sinônimo para líquidas, são exatamente como essas, Coca-Cola e álcool. A primeira dobra a carência e a sede, porque é doce, feita de açúcar. E a segunda é uma bebida contraditória, porque ela desidrata. É uma bebida que tira a água. Não é difícil, então, pensarmos sobre a felicidade como sendo algo mais do que o acúmulo de novidades. De onde vem, então, a busca pela felicidade como algo urgente? Eu gostaria de fazer uma leitura pelo viés da noção do tempo. É muito importante, porque o tempo não era o mesmo antigamente. E uma das invenções na modernidade, especialmente no século XVII, que foi a máquina a vapor, e com ela a industrialização
a mecanização dos fazeres trouxeram-nos a crença de que a máquina é independente do homem, não ele criador dela. E com isto o relógio, como se houvesse uma transferência, e foi feita, da consciência do tempo para a obediência à métrica do relógio. E assim, obedecemos ao relógio e não temos consciência de tempo. É a perda da subjetividade. A noção de muito ou pouco tempo, pelas carências da vida, o que implica eu estar lúcido das minhas necessidades, foram transferidas, por exemplo, para o pulso, para o relógio. Por exemplo, hora de almoço, uma ideia construída a partir do século XVIII para o século XIX, especialmente no século XIX, quando as fábricas, as escolas, toda a cidade precisava atender às demandas das indústrias. Então, é hora de almoço, mesmo que eu não tenha fome, porque depois não haverá. Se criarmos esses rituais e as cadências de tempo e os ritmos das necessidades, tanto para o dormir, o fazer sexo, o dizer eu te amo, isso não é hora, foram reguladas pelo lado de fora, mecanizadas, tornadas isso, felicidade instrumental. O homem do lado de fora em forma de objeto faz com que ele não consiga mais se reconhecer sem o espelho das coisas. Mas ao se ver nessas coisas, não se vê como senhor delas, mas como escravo. Essa distância do homem para as coisas o colocou em substituição como um novo lugar no mundo moderno. Ele é tanto mais reconhecido quanto mais coisa, tanto mais vendável e apresentável no mercado das materializações e objetificações em coisas, que o ser humano, no mundo capitalista, no mundo da indústria, foi um ser humano feito pelas máquinas, pelas roupas, pelos carros, pelas coisas que não eram mais artesanais. Sabe que a gente faz coisas, e ao fazer as coisas, nós nos tornamos fazedores. É curioso como Platão, por exemplo, lá na Antiguidade, vai dizer uma coisa muito, na República, algo aparentemente tolo, o que é e o que faz ser um sapateiro. O sapateiro é aquele que faz sapato, mas é mais do que simples predicação em uma frase. Quando ele faz sapato, ele se faz sapateiro. O fazer as coisas o constrói. Então, assim como eu posso fazer sapato, antigamente se fazia o tempo. Se faz com consciência. Para mim é muito, para mim é pouco. Para mim é largo, para mim é curto. O tempo era a medida do seu fazedor, com o relógio pronto. E a arquitetura tracionada para as funções econômicas tornou o homem não mais o fazedor do tempo, mas o cumpridor da cadência e obediência dessas indústrias. E quando a medida do tempo dos homens está fora dele mesmo, ele estará sempre em atraso em se tornar humano. Daí, naturalmente, um homem que não é humano, ele fica carente das suas qualidades intrínsecas. Não adianta, portanto, ele conseguir mais tempo, pois todo esse tempo a mais será usado contra ele, à busca de mais coisas para preenchê-lo. Ao invés de preenchê-lo, torna-o semelhante às funções em que ele próprio se desconhece. Bom, essa felicidade insatisfeita e acumulada faz da medida do tempo desumano a medida do cansaço. E a medida transforma a demora em urgência. E a urgência em desespero. E uma das formas mais evidentes, públicas e difíceis do desespero é a violência. Não sei como são os criadores dos Simpsons, mas como eles são bacanas às vezes, como um soco poético, e que em uma frase, em uma caricatura, representam a síntese de uma cultura. Homer é a caricatura da nossa ausência.
E eu vi um desenho certa vez em que ele fala com bastante inveja dos ganhadores dos prêmios Nobel. E a busca desse Nobel, ele diz assim, se referindo ao prêmio Nobel da Paz, ele diz: eu mataria para ter um. É incrível o que fazemos com o tempo, a nossa capacidade em perdermos contato com a vida, e urgentes, em última instância, atrasados, desesperados, violentos. Naturalmente, estas questões foram muito bem trabalhadas, investigadas, discursadas por filósofos, entre eles, provavelmente, na opinião de muitos historiadores do pensamento, um dos maiores pensadores da modernidade, o pórtico, a abertura, a inauguração do que chamamos de mundo moderno, Karl Marx. E esse homem, a investigar isso, deixou heranças de outros grandes, a reflexo de sua luz, outros grandes pensadores, como Jean-Paul Sartre, que falam sobre essa alienação, essa ausência, em que nós nos tornamos seres de má fé. E, naturalmente, porque não podemos divulgar nossa desgraça pessoal para não conseguirmos o brilhantismo da sedução em público, quanto mais nos aparentamos bons, pior somos. E ao inverso, todos os valores cristãos, Nietzsche os demonstrou muitíssimamente bem, foram o reflexo do seu oposto. Se você é humilde é porque é arrogante. Se quer demonstrar generosidade, é disfarce e vaidade. Então nós acabamos, por não sabermos fazer do tempo um trabalho humano, precisar transformar o trabalho em aparência de trabalho. Eu acho que todos nós sabemos, de uma forma ou de outra, uns mais elaborados, outros com mais sofisticação, outros menos, que quem queira parecer verdadeiro em nosso tempo, precisa fingir. Se for de fato verdadeiro, será mal interpretado. Fingir é atualmente a forma mais poderosa de parecer sincero. Na trama das chamadas personalidades sociais, essas artificialidades e máscaras humanas, também foi muito bem tratada por Sigmund Freud. Muitas das suas obras, mas em particular há de destacar isso que é, olha o título, a respeito do que podemos falar de felicidade: o mal-estar da civilização. Não é pouco. Ele demonstra que fizemos da nossa ideia de felicidade não uma composição, uma conversação dos opostos. Ou seja, quer ser feliz, qualquer coisa como encare a sua inveja, a sua ambição, seu egoísmo, sua vontade de destruir o outro e tomar tudo para si. Não. Quer ser apenas o bonzinho e dizer que errado é o outro? Haverá de ter consequências. Quanto maior a mentira, maior a reflexão desse trauma que cinze, que corta, que fere a realidade. E esses cortes entre o que é e o que parece ser intimamente, entre o que ele chamou de consciente e inconsciente na natureza humana, não que eu concorde com ele, mas uma análise muito interessante, redunda em neuroses ou psicoses. Cada um de nós, nesse aspecto, impossivelmente seria feliz. Porque se houver felicidade, ela há de ser qualquer coisa entre mim e mim mesmo, entre o que há, e eu não posso classificar como bom ou mal, mas existe, e ele vai chamar de pulsão, instinto, de vida e de morte, e os nossos desejos. Quer ser feliz? Então, por favor, encare que você quer deixar alguém infeliz para que o seu gozo seja possível. Não quer? Então apenas case com ela e espere as consequências. Para essa visão da psicanálise, os conflitos entre a insaciedade dos desejos e a impossibilidade absoluta de realizá-los, porque no final você ainda vai morrer e cada vez mais vai saber disso, para ele, o materialista, não há outra solução. O máximo que poderia um ser humano conseguir, e se tiver muito dinheiro para
pagar as consultas de psicanálise, seria isto: uma infelicidade generalizada. Que horror! Outros grandes filósofos, como Georges Camillian, médico, filósofo, Michel Foucault, em seus estudos sobre medicina e psiquiatria, também trouxeram contribuições sobremaneira relevantes. Porque vão dizer que essa opressão e cobrança do mercado capitalista de sermos felizes com sorrisos de pílulas antidepressivas e cirurgias estéticas com promessas de plástica instantânea servem para que nós possamos aliviar a angústia de nossa desumanidade, de nossas contradições internas, e assim, com algum alívio, não de fato satisfeito, procurarmos e termos fôlego para consumir atualizadas outras formas de mascarar aquilo que escondemos uns dos outros para nós mesmos. Nesse sentido, há alguns filósofos, como o querido professor Lúcio Pachter, criador da filosofia clínica, uma leitura em que a filosofia se dá ao valioso propósito de orientar em consultório para pessoas que procuram existencialmente superar seus conflitos e querem aprender a pensar melhor, pensar com o corpo, com as emoções, com o raciocínio, pensar com intuição e toda a pluralidade do que é fenômeno humano. Ele vai dizer que bom seria se nossa época tivesse, além de antidepressivos, também alguns depressivos. Ah, como bom seria se as pessoas deixassem o sorriso plástico e aprendessem de novo a sofrer. Isso lhes daria alguma felicidade estranha por tabela, como mostra a exemplo do filme A Beleza Americana. Um homem que tem, de certa forma, o projeto satisfeito de uma sociedade de consumo, em que ele tem o que se pode esperar: trabalho, uma boa família, emprego. Ele não tem mais do que o médio e bom cidadão americano poderia ter, mas não é feliz. E é estranho, porque sua esposa, a filha e todo mundo diria: mas como você pode não ser feliz se tem tudo? Acreditam quantas vezes eu ouvi isso no consultório, eu como filósofo clínico, atendendo pessoas, dizendo assim: olha, o mais difícil não foi eu me separar, por exemplo, foi ter que lidar com a cobrança das pessoas dizendo para mim: como você pode deixar uma família tão perfeita, com isso e aquilo? Experimenta entrar na pele dela para descobrir que a verdade não é o que parece ser e que nós mesmos não queremos ouvir. Ora, eis que podem imaginar uma pessoa depressiva, ao contrário, feliz, sorridente, a pílulas e dosagens de açúcar, douradas ou verniz da vaidade. Um belo dia ficam deprimidas, organicamente. E então a esposa diz: eu não quero mais viver com esse homem não serve para nada, se separa. Ele diz: ufa, resolvi um problema. Os filhos, exemplo que o Lúcio dá, dizem: ah, eu não quero que você fique comigo, você não vai me sustentar, vou com a minha mãe. Ufa, outros problemas. Ele já é demitido de um emprego que, apesar de ganhar dele, não era feliz. Mais um problema. Eis que, graças à doença, ao mal-estar, ele pode recomeçar pelos critérios outros, que não do relógio e das tabelas e cobranças sociais, pela consciência. E agora ele pode regular e medir o que para ele há de ser, como resposta única, como devemos ser, uma possível resposta à pergunta: o que é a felicidade? Essa ideia do que é a felicidade, que foi por toda a antiguidade, grande parte ainda permanece no mundo moderno, de que felicidade é um sinônimo aproximado ou puro de prazer, satisfação ou gozo, foi pela primeira vez quebrada e violentamente, radicalmente quebrada pelo filósofo Immanuel Kant. Esse homem destruiu a felicidade de muitos quando ele gravemente diz que é impossível vincular felicidade como fundamento da vida moral. Olha que a ideia de que temos que ser felizes
e para tanto devemos ser bons, é posto em xeque, pois ele vai dizer: se você procura fazer o que é bom, belo e justo, não procure o prazer, não procure a recompensa, porque isso seria negócio, não seria pelo próprio bem, pela própria justeza, pelo que é belo. O que é belo só serve a um pagamento, belo. O que é justo não pode ser vendido por menos que o dever e a consciência do dever cumprido. Agora experimente, desde os antigos até nossos dias, fazer aquilo que sua consciência lhe pede para fazer, porque acha racionalmente que é certo. Duvido que vai ser, nos parâmetros sociais, feliz. Aliás, o preço haverá de ser muito caro, não raro, o sacrifício da própria vida, quando o mundo socialmente não é, nem procura ser belo, justo, racional. Ditado comum: se o justo paga pelo pecador, Kant diria: ninguém paga o justo, ele não merece recompensa. O justo ganha em ser justo. Ou Carlos Drummond de Andrade: amor com amor não se paga. Amor, se for verdadeiro, é gratuito. Ele não tem negócio. Amor não é troca. Isso é um disfarce. É na crítica da razão prática que ele vai dizer: nós somos seres racionais. Se isso é verdade, que a felicidade seja pelo que é certo. Então eu preciso administrar e fazer cálculos. Mas nós sabemos que isso não é possível o tempo todo. E é na crítica do juízo que ele vai dizer: olha, mas e aí? Ao fazer aquilo que é justo, que é correto, pelo que é correto, vai ser muito difícil. Foi um grande kantiano na política, como o advogado Mahatma Gandhi, Mohandas Gandhi, que procurou libertar e conseguiu todo um país, na época muito maior que o Brasil, depois de partido com o Paquistão, que levou o seu povo a fazer aquilo que era certo, sem recompensa, e pagar o preço que fosse, e não revidar a busca de ser melhor que o seu opositor, por lhe ocupar o espaço da maldade. Pois aquele que, bom, quiser destruir o mal em nome do bem, ocupará com a força e com mais competência o lugar do mal. Não há solução, há que dar a outra face. É nesse sentido que fazer o que é certo é levar porrada. Querem isso? Então esqueçam a felicidade, diria Kant. Mas cuidado, não é tão preocupante, porque afinal de contas, nossos desejos, necessidades e nossas inclinações são vivas e dinâmicas. Elas não são as mesmas estáticas. Então, é impossível, no mundo prático e empírico, de qualquer maneira, satisfazer todos os desejos. A conclusão é muito simples. Sabe como se resolve o problema, a visão de Kant da busca pela felicidade? Não vai ter. Mas está tudo bem, isso é assim mesmo. Não tem que ter. De onde se viu ter que ser feliz? Mas que bobagem. Isso é burro. Não é racional. Pare e pense. É humano a infelicidade. De uma forma geral, Kant, no século XVIII, permite o fim da utopia da felicidade e faz e ajuda a construir o romantismo no século XVIII para o século XIX, que exalta a infelicidade, enobrece a dor como formas legítimas do ser-se, fazer-se humano. Alguns poetas, eu não sei porquê, malucos como sejam, até procuravam sofrer um pouquinho mais de amor não correspondido para ver se fazia uma poesia mais bonita, de tal maneira em que esses estados de perturbação e sofrimento não foram malditos no romantismo. Eu não sei se é verdade, mas me disseram, isso é fofoca. Não eu só estou comentando, os outros é que fofocam. Que a Fafá de Belém, certa vez, um grande amor de sua vida o deixou só para sofrer, e então, com tanto sofrimento e poesia, fazer mais uma bela canção. Se isso for verdade, como também há algumas interpretações, e não é a minha,
de que o Chico Buarque poderia voltar à época da ditadura para fazer aquelas poesias tão maravilhosas, a gente até que valeria a pena dizer, como no fim da época grega clássica, quando Roma invade a Grécia, e Grécia, que era tão poderosa, eram os maiores piratas da antiguidade e eram os políticos mais autônomos de sua época, não sustentavam a vida toda, claro. E quando caíram, aqueles homens que foram pertigados e superiores em tudo, deram o último fôlego de grande filosofia, o chamado estoicismo, que é isto: se eu não vou ser feliz e realizado plenamente, então vou aceitar com humildade o meu destino e fazer dessa aceitação uma avaliação importante que vai fazer a diferença entre a felicidade e a infelicidade. Que eu não ceda à opressão antes do seu limite. Portanto, que eu tenha a sabedoria de avaliar o que eu não posso mudar e a humildade de aceitar com alegria os limites que me são impostos. Isso estaria a felicidade dos estoicos, que depois, na Idade Média, foi em grande parte tratado com beatitude, uma espécie de: então, meu filho, a felicidade não é neste mundo, é no outro. Mas surge no romantismo, com uma pitada erótica, uma ideia de felicidade não beatificada neste mundo, de que então podemos ser felizes neste mundo, encarando o sofrimento não como uma maldição, mas com naturalidade, da natureza. É assim que surgem grandes filósofos a Kant, críticos a Kant, críticos à racionalidade, para dizer: a felicidade é algo que inclui, que administra, que discute, que faz junto com o sofrimento, o instinto, a pulsão. Filósofos como Nietzsche, como Freud, a escola de Frankfurt, herdeiras de Marx e Freud, filósofos como Adorno, Erich Fromm, Horkheimer, e eles vão dizer: olha, qualquer coisa que ser feliz é uma briga e boa, em que você não vai fugir disso que somos profundamente humanos. Queridos, é nesse sentido que, quando a filosofia vai ao consultório, falando um pouco do espaço que o corpo como terapeuta, como filósofo clínico, é muito natural ouvir os reclamos íntimos da subjetividade, em muitas e muitas diferentes palavras, verbais e discursos não verbais, dizem assim, em bom resumo: eu não sou feliz. E com isso uma espécie de pedido: o que eu faço para esta felicidade? O que vocês acham que um filósofo pode dizer a alguém que lhe pede essa orientação? Se há filosofia de todas as diferentes correntes de pensamento, o fundamento é básico. A filosofia recusa a verdade absoluta, a doutrina como verdade, e coloca a razão, o espanto, a recusa do óbvio e o diálogo como exercícios constantes de revisão. E é isso que faz um bom terapeuta. Aprende como a pessoa, o outro, entende o seu mundo, aprendeu a ser como ela é, e ajuda em suas melhores possibilidades a pensar por si mesma, sem jamais pensar por ela. Acham que isso é possível? De certa maneira nós o fazemos, mas fazendo com metodologia, com competência, com todos os recursos e metodologias filosóficas, é quem sabe ajudar alguém a reconhecer e a aprender a sua estrutura de pensamento e ela então definir o que é felicidade. É nesse espaço que eu quero, se possível, qualquer coisa como algo feito conclusão, tentar responder à pergunta: o que é a felicidade? Ai, vou até beber uma água. Felicidade dá medo, mas... Depois de analisarmos que a busca da felicidade no mundo moderno, em grande parte, é uma vontade artificial, involuntária, pulsionada, mas não de boa vontade, que faz de nós seres
construídos com desejos artificiais e como objetos do mercado, para sermos apenas, não mais do que consumidores eternamente insatisfeitos. 2. Considerando, e depois de analisarmos que a felicidade não significa necessariamente ser bom, ser feliz não quer dizer ser bom necessariamente. 3. Que as dores, as lutas, os desejos e as insatisfações do instinto e dessa nossa carnalidade vão nos trazer problemas até a morte, e por causa da morte, antecipadamente, desde agora que eu penso a respeito. Mas, até porque eu vou sofrer e já sei disso, pode ser que a dor seja mais poderosa como estímulo à luta do que o conceito e o gozo da felicidade. 4. Que antes de querermos ser felizes a qualquer custo, temos que entender que no mundo contemporâneo, pós-moderno, felicidade é algo subjetivo, porque cada um há de pensar e administrar por si o que lhe compete ser único em cada pessoa e sua história, e que essa pessoa deve desalienar e abandonar tudo que não faz ela ser ela, como o relógio e a contabilidade alheia. Como eu haveria de lhes explicar essa verdade, que dizê-la ou que ouvi-la não basta se estivermos distraídos. Tudo isso dito, que não é pouco, significa, penso eu, e a conclusão, no mínimo, é autoconhecimento. Até hoje, falarmos ou simplesmente querermos felicidade é uma tolice. Porque estamos querendo muito mais a resposta do que reformular a pergunta. E do que adianta uma resposta bem feita se a pergunta foi mal formulada? É nesse sentido que, com humildade e com esforço de pessoal para público, quanto eu possa, desde consultórios, em meu trabalho como clínico, ou como professor, outros espaços, eu me coloco com um pronome muito pessoal, porque me engajo na questão, eu posso lhes compartilhar o pouco que tenho aprendido. Se procuram a felicidade, procurem afastar-se de tudo isso que não é próprio, de tudo aquilo que, apesar de ter ou dar prazer, de íntimo, por intuição, eu vou dizer por enquanto assim, não lhe atende às vontades que você diria, isso não sou eu. Se é por intuição, se é por raciocínio, se é por efeito dos erros que a história nos mostra e nos pede para não repetirmos, que a felicidade seja a honestidade de não ir além do que pode o trabalho de se fazer humano. É simples. Tão simples quanto é difícil ser simples. Quer ser feliz? Valha mais do que as suas roupas, que a sua pretensa bondade valha mais que os seus bens, e que a sua capacidade de pensar por si mesmo valha mais do que a vontade de doutrinar e convencer os outros. Se assim for, como me esforço para que assim seja, então eu acho que qualquer passo em direção a qualquer ideia de felicidade é possível. E os convido para caminhar. De minha parte, eu lhes agradeço e peço que assim seja. Obrigado. Bom, mais uma vez o Will me deixou muitas alternativas para explorar, uma vez que ele, com muita competência, consigo apresentar em síntese as principais, ou algumas das principais considerações sobre o tema. O Will disse que eu vou tratar dos gregos, mas eu resolvi tratar apenas de dois gregos importantes.
Então eu vou deixar de fora alguns filósofos que trataram do tema felicidade. Por exemplo, eu não vou poder tratar do estoicismo e nem do epicurismo, não vou poder tratar de alguns filósofos pré-socráticos que poderiam também ser colocados nessa lista de Sócrates. Eu vou poder falar muito pouco de Sócrates, mas eu vou me dedicar a dois importantes, Platão e Aristóteles. Platão, como todos sabem, é sempre o começo. Muitos dos temas que nós ainda discutimos foram, de uma maneira às vezes ingênua ou primitiva, tratados por Platão. E Platão tratou do tema felicidade. Eu acho que a primeira questão que a gente pode apresentar para essa discussão é uma verdade sobre o tema. É um dos temas mais antigos, e isso é muito fácil de entender porque é uma preocupação humana. Platão percebeu isso, Aristóteles também, mas eles têm duas propostas diferentes. Eu vou procurar apresentar essas duas propostas e depois nós conversamos sobre o que nós discutimos, conversamos sobre a proposta. Bom, Platão tocou no ponto central da questão humana da felicidade, é o problema do desejo. O que Platão percebe é que o desejo é um fato da experiência humana. E saber ou não, saber lidar com o desejo ou não saber lidar com o desejo depende, ou determina a forma como você lida com a felicidade. Platão criou alguns diálogos e em alguns deles ele colocou personagens que representam defesas de uma certa concepção de felicidade. Por exemplo, no diálogo Górgias, Platão coloca lá Górgias e faz Górgias dizer que a felicidade é a busca da realização do desejo, não importa qual. A gente percebe, lendo o texto de Platão, que Górgias também não vê hierarquia, não vê prioridades nessa busca da realização do desejo. De modo que Górgias entende que se você é feliz, você tem condições de realizar em sequência cada um dos seus desejos, sem impedimentos, sem leis, sem costumes, que criem dificuldades para essa realização. E Platão discute com essa tese. Qual é o problema que Platão coloca? O problema é o seguinte: segundo Platão, quem defende essa tese e está ignorando uma dificuldade que é o problema do conflito entre os nossos desejos. Os filósofos morais modernos, contemporâneos, costumam discutir muito a questão do conflito no âmbito da filosofia moral e relacionado ao tema da felicidade. E costumam colocar um exemplo. Eu vou pegar esse exemplo que ele retrata bem o que Platão está tentando dizer para Górgias. O exemplo é o seguinte: você quer fumar e ao mesmo tempo você quer parar de fumar. Segundo alguns filósofos, aí nós temos a situação de um conflito de dois desejos fortes em níveis diferentes. O desejo de querer fumar é um desejo que os filósofos morais chamam de desejo de primeira ordem. Ele é básico, ele é muito simples: eu quero. O desejo de não fumar é um desejo que nós chamamos de desejo de segunda ordem. Ele está nesse nível porque é o desejo que diz: não posso, não devo, não quero. Platão diz para Górgias: perceba que na maior parte das situações que envolve o desejo, nós temos esse tipo de conflito. Logo, sua tese de que a felicidade é realizar tudo aquilo que eu desejo, tem problema. O que Platão apresenta como alternativa a Górgias? Bom, na República, Platão apresenta uma análise da alma humana. Ele diz que é preciso perceber que a alma humana está dividida em três partes. Nós temos, naturalmente, na nossa Constituição, a nossa razão. Nós temos, na nossa Constituição psíquica,
uma parte chamada emoção, Platão usa outros termos, mas eu vou usar esses termos que nós estamos acostumados a ler, e há uma terceira parte que nós podemos chamar de o desejo propriamente dito, o desejo puro. Então a alma humana está dividida entre razão, emoção e desejo. Segundo Platão, a vida feliz, a vida ideal, a vida adequada para todo ser humano é aquela em que cada indivíduo está consciente dessas forças que ele tem dentro dele e percebe que cada uma das forças tem uma função própria. Por exemplo, cabe à emoção permitir que certas sensações, certas emoções que nós temos ocorram, que não são nem desejo puro e nem razão. Platão cita o exemplo da cólera. Nós poderíamos citar o exemplo da tristeza. Cólera e tristeza não são nem desejos e nem planos, nem objetivos. São emoções. Nós temos necessidade de manifestar isso. Então a função da emoção é permitir um canal, né, dentro da nossa psique para que a gente expresse essa realidade. A função do desejo é múltipla. Entre as funções está levar o corpo humano, levar a complexidade do homem até as coisas que ele precisa. Fome, apetite sexual, a necessidade de constituir família, a necessidade de apresentar-se como alguém que deseja puramente certas coisas. E a razão tem a função, segundo Platão, de comandar e de organizar toda a complexidade da alma. Então, Platão diz a Gorgias, veja bem, Gorgias, eu não posso aceitar que ser feliz seja a oportunidade de realizar todos os desejos, porque isto tornaria o homem infeliz. Segundo Platão, fazer isso é ir contra a natureza do homem. Uma das questões que Platão apresenta, então, para sua época, e uma questão que depois foi muito aproveitada em algumas filosofias posteriores, é que o caminho da felicidade é um caminho em que você planeja, em que você organiza o desejo. Você tenta canalizar algumas coisas que você não pode, não deve manifestar o tempo todo, sem com isso eliminar aquilo que é natural na sua psique. O que significa organizar o desejo? Isso parece uma tese muito racionalista. Bom, Platão tem muitos detalhes nessa proposta, mas uma ideia básica é a seguinte: se você observar a sua vida, ela é constituída por muitas coisas que você quer. Mas existe também uma capacidade de perceber o que você quer no futuro. Então, a ideia de Platão é que você seja capaz de realizar as coisas que são possíveis de realizar, mas que seja capaz também de prever o que vai ser bom no futuro, o que trará um bem. A ideia de organizar o desejo é basicamente isso. E há, naturalmente, uma crítica a Platão, no sentido de que nem todas as pessoas conseguem obter o grau de conhecimento que Platão diz que é necessário para isso. Há uma discussão bem interessante entre os filósofos que estudam Platão, entre os especialistas de Platão, em que se apresenta o seguinte: Platão propõe, como Sócrates, que o caminho da vida feliz é o conhecimento do bem. Então, uma vez que você é esclarecido, é claro que você está em condições ideais de viver essa vida racional que Platão diz que você tem que viver. Mas e quantas pessoas que não têm essa oportunidade, ou que não têm esse grau de educação? Será que elas serão infelizes? Como o Will mencionou, algumas pessoas talvez precisem de infelicidade, mas Platão está falando para uma audiência em que ninguém quer ser infeliz. Todos querem, talvez alguns acreditam na tese de Gorgias, talvez a maior parte das pessoas acredite na tese de Gorgias e desacredite em Platão. O que Platão tem a oferecer para convencer as pessoas que elas devem ser racionais e com isso serem felizes? Bom, o argumento de Platão
ele é muito criticado exatamente nesse ponto. Se você observar a ideia básica, o que ele está propondo é que você vive uma vida de autocontrole. Você vive uma vida de temperança o tempo todo. Que você pense no futuro, que você organize todas as suas ações, que você antecipe resultados. O sábio consegue fazer isso. O homem comum parece que não. Bom, o que Platão tem a dizer é que o caminho é esse. Se você quer a ideia de felicidade que ele está propondo, que é uma vida completa, baseada numa ideia de equilíbrio, você tem que seguir o caminho do conhecimento. E a ideia de equilíbrio, de harmonia, é basicamente a proposta que Platão faz. Segundo ele, não há felicidade fora da harmonização dessas 3 esferas que eu mencionei da psique. Alguém pode pensar que isso é socratismo. Foi Sócrates quem influenciou Platão. De fato é. Mas há uma pequena diferença. Sócrates era um racionalista imoral, alguém que dizia que o conhecimento era suficiente para você ser feliz. Platão não diz que o conhecimento é suficiente, porque ele tem consciência de que muitas pessoas não conseguirão seguir esse ideário de felicidade. Mas ele diz que o conhecimento é um caminho necessário para quem deseja a felicidade filosófica. Eu gostaria de apresentar agora uma crítica a Platão feita por Aristóteles, em que Aristóteles talvez seja dos filósofos antigos o mais conhecido em matéria do tema felicidade. Ele tem uma obra chamada Ética Nicômaco, em que o primeiro livro é quase todo sobre o tema felicidade. As considerações de Aristóteles são muito interessantes. Ele tem um hábito muito saudável em filosofia, que consiste em partir daquelas ideias que as pessoas já têm, daquelas opiniões que as pessoas têm. Então, algo que Aristóteles fala, por exemplo, sobre felicidade, depois eu posso até mencionar isso novamente, é que ele discorda de Platão que o conhecimento do bem leve a felicidade com segurança. Aristóteles julga que algumas coisas são também necessárias, e ele tem uma passagem muito curiosa em que ele diz que ele imagina um homem, uma pessoa que não tem 3 coisas, e diz que se ela não tem nenhuma dessas 3 coisas, essa pessoa não pode ser feliz. As 3 coisas são ou beleza, ou inteligência, ou riqueza. E todos que leem Aristóteles acham isso uma verdade absoluta. Veja o que ele está dizendo: se você não é nem belo, nem inteligente e nem rico, a possibilidade de você ser feliz para Aristóteles é perto de 0. Não há como. Você precisa ser... E várias considerações desse nível você encontra na obra de Aristóteles, e elas são muito interessantes. Mas, voltando à crítica a Platão, ele critica Platão no seguinte aspecto. Aristóteles percebe que Platão tem um racionalismo muito forte, e que Platão apresenta uma alternativa entre viver a vida do cidadão comum sem conhecimento, ou viver a vida plena da felicidade com conhecimento. E como nós sabemos, isso é para poucos. Aristóteles apresenta na Ética Nicômaco, em primeiro lugar, ele apresenta um raciocínio que é muito interessante e que está na abertura do texto. Ele diz assim: todas as coisas que nós fazemos têm uma finalidade. Se você estuda, tem uma finalidade. Se você trabalha, tem uma finalidade. Se você deseja se casar, há uma finalidade para isso. Finalidade significa aquilo que você deseja obter com essa atividade. E ele diz que a felicidade, ela é aquele conceito que está acima de todos os fins, de todos os objetivos que você tem. Por isso, a felicidade é aquilo que todos buscam. Ele começa a tentar definir felicidade. Ele não define logo no livro 1, ele faz uma crítica a concepções anteriores, mas quando ele começa a dizer propriamente o que ele pensa ser a felicidade, ele formula do seguinte modo:
ele apresenta a ideia de que a felicidade é uma atividade da psique ligada à razão e ao exercício do que Aristóteles chama de excelências, de virtudes. Aí você vai dizer, mas isso está muito parecido com o platonismo, mas tem uma diferença. Aristóteles enfatiza que você precisa ter na sua vida uma espécie de união entre o lado propriamente racional que você terá, né, desenvolvendo a sua inteligência, e o aspecto afetivo. Eu estou interpretando Aristóteles, mas o que ele diz é que ele discorda de Platão quando Platão apresenta a razão como suficiente para trazer a felicidade para o homem. Para Aristóteles, é preciso que você sinta a experiência de prazer ao buscar a sabedoria, ao buscar o conhecimento. Essa sensação de sentir prazer ao buscar o conhecimento, para Aristóteles é um ideal de felicidade plausível. Quer dizer, o homem pode obter isso. E uma das questões que Aristóteles apresenta, então, é a ideia de que você pode ser feliz se você conseguir conhecer quais são os bens pelos quais vale a pena lutar, né? Desenvolver a sua inteligência, colocar a sua alma em atividade. Essa questão da atividade é muito importante, porque nós sabemos que Aristóteles tem uma concepção moral que diz que você pode ser ético sem ser um sábio profissional, sem ser um filósofo profissional. Quando ele propõe isso, ele quer dizer a ética, a moral, e Aristóteles coloca a felicidade no campo da ética. A ética e a moral é um exercício de conhecimento e de prática de certas virtudes. Aquele homem que consegue exercitar-se ao longo da vida de modo que ele é virtuoso, ele é o que Aristóteles chama de eudaimon, um homem feliz. Ele não precisa da proposta platônica, entrar numa academia e se tornar um sábio. Ele será um sábio, um homem feliz, no sentido autêntico, se ele conseguir realizar o exercício das virtudes, e ele precisa conhecer quais são essas virtudes. As virtudes são excelências. Por exemplo, ser um homem magnânimo, um homem que tem uma alma grande, um homem capaz de entender a complexidade da experiência humana. Ser justo é uma outra virtude. Prezar a amizade, né? Prezar os valores humanos naquilo que o homem tem de mais nobre. Então, um homem virtuoso, na verdade, é um homem que busca o conhecimento de um conjunto de virtudes e busca praticar, sobretudo, né? E Aristóteles, então, define a felicidade como uma atividade que envolve esse conhecimento das virtudes. No capítulo 7 do primeiro livro da Ética Nicomaqueia, no capítulo 8, é onde ele formula isso mais precisamente. E, curiosamente, ele diz que existem 3 tipos de vida que nós podemos imaginar, e com isso 3 tipos de bens. Um homem feliz, um homem virtuoso, que está interessado em saber o que é felicidade, precisa considerar a importância dessas 3 classes de bens. A primeira classe são os bens exteriores, são necessários à felicidade. O que são bens exteriores? Por exemplo, uma boa posição na sociedade, um bom emprego, ser reconhecido por aquilo que você sabe fazer. Há um conjunto de coisas que contribuem para a felicidade humana. Bens da alma, o conhecimento, uma certa constituição adequada a você viver bem. E uma terceira classe, os bens do corpo, saúde, a ideia, aquela concepção grega de que o corpo precisa estar em equilíbrio, assim como a alma. Então, vamos imaginar que um homem feliz para Aristóteles é isto: o homem que exercita a sua razão no exercício das virtudes e tem um conjunto razoável dessas 3 categorias de bens: bens exteriores, bens da alma e bens do corpo. E para encerrar, eu vou procurar encerrar agora, nós podemos discutir isso mais para frente. Eu gostaria de dizer, de fazer uma consideração agora, mencionando o que o Will propôs.
O que a gente percebe na filosofia grega, em relação à moral, à felicidade, é que esses filósofos estão numa época muito otimista, e também uma época ingênua. Otimista no sentido de que tanto Platão quanto Aristóteles acreditam, ao contrário, né, dos contemporâneos, que são céticos em relação a isso, Platão e Aristóteles acreditam na possibilidade de ser feliz. Basta que você saiba o caminho e consiga trilhar esse caminho. Em Platão, o caminho da razão. Em Aristóteles, razão e mais conhecimento dos afetos. Basta que você faça isso. Aristóteles era muito mais otimista que Platão, por exemplo, em relação à possibilidade de todos serem felizes. E essa marca distingue os gregos. E nós podemos pensar sobre isso. É uma vantagem ou é uma desvantagem? Os modernos descobriram que existem coisas na consciência humana cuja força nós não conhecemos, né? Coisas que interferem na nossa felicidade e nós não sabemos, né? Quando se desenvolveu a ideia de inconsciente, por exemplo, isso não está presente na experiência grega. Mas por outro lado, eu tenho notado que o inconsciente, a ideia de inconsciente, está um pouco em desuso. O que as pessoas estão procurando hoje são coisas que possam ser assimiladas e possam ficar na superfície da consciência. O que as pessoas querem são conhecimentos, são ideias, são explicações, talvez um conjunto de valores que seja possível de conhecer e viver de acordo com eles. Então, nessa perspectiva, o otimismo e a ingenuidade dos gregos é algo interessante. É algo que talvez sirva para recolocar essas ideias gregas na pauta de uma discussão moderna. Muito obrigado. Bom, por gentileza, agora nós vamos passar um momento de conversação. Levantem a mão para que quem deseje, por ordem de perguntas, façam suas colocações, e se quiserem fazer uma pergunta específica a quaisquer um de nós dois, direcione ao nome, professor Anderson Borges, Will Goya, ou mesmo a banca, ou suas considerações. E assim nós faremos, quanto tempo nos permitir, uma conversação com ambos. Peço, por gentileza, que apresentem seu nome, se quiser, para que isso seja gravado e depois disponibilizado no YouTube, como todos os vídeos. Muito obrigado. Um de cada vez, senão a briga. Aqui também. Professor Will, tudo bem? Bem, meu nome é Sandro, eu sou estudante de Física e Computação, certo? Na hora que o Will mandou pra gente a proposta do Café Filosófico, falando de felicidade, me fez falei assim, gente, isso me lembrou uma coisa. Um projeto nosso de pesquisa, uma apresentação do projeto que foi feito na SBPC em 2008, certo? Eu fui para Porto Alegre, quando a gente viu lá, eu vi um tema assim, felicidade e física. Eu falei assim, o que é isso? Dentro desse projeto, se apresentou, dentro dessa apresentação, correção, né? Se apresentou como resultado de um projeto de um aluno da Universidade da UFSCar, físico também, a medição das ondas cerebrais de um prisioneiro, de um bancário e também de um trabalhador do dia a dia, certo? O que era a proposta? Vamos tentar determinar um padrão para você poder definir, em termos matemáticos, o que é felicidade. O que achamos? Não teve diferença. Se mediram dentro dos três ondas, a onda gama, a onda alfa e a onda teta, certo? O bandido, só para você ter ideia, se sentiu feliz matando um colega de quarto, certo? O bancário, a gente fez uma simulação como se tivesse ganhado mais dinheiro num projeto dele lá. O cara ficou realizado. As ondas também bateu do mesmo jeito. O trabalhador também, parece que ele ganhava 2 salários mínimos, deram um momento para ele. Gente, o cara ficou eufórico. Beleza. Aí o que foi a questão? A gente determinou o quê? A felicidade é para todos? Fisicamente falando, sim. Aí entrou uma questão que o professor falou de Aristóteles, certo? Esse físico da UFSCar, ele era aristoteliano, né, ligado a essa linha de filosofia. O que ele definiu então?
o que ele definiu assim, em termos de conclusão do projeto dele? Que a felicidade, aparentemente, é um estado da alma, onde o indivíduo, independente da sua realização, busca a satisfação a partir do desejo. A sua questão, querido? Aí a questão é, a partir do desejo, não importa se ele é bom ou mal, todos podem ter essa mesma felicidade. Ok, muito obrigado. Mais alguém? Você? Meu nome é Altair. Se eu compreendi bem em algum Seu nome, querido, perdão? Altair. Altair. Se eu compreendi bem, em um dado momento o professor Anderson citou a situação de trazer à tona a discussão dos filósofos gregos da antiguidade, a questão do otimismo deles ser atual para muitas pessoas. Por assim, devido à complexidade dos outros filósofos, eles poderiam trazer uma ideia melhor do que seria a felicidade. Eu queria colocar que eu acho um tanto otimista já isso também, devido à globalização e à grande produção das companhias midiáticas. Hoje, a cada 5 minutos, quando você liga a TV, quando você está mexendo na internet, você encontra um conceito do que é a sua felicidade, dessas grandes companhias falando o que te faz feliz, o que te compõe, o que é o seu conceito de felicidade e o que vai te tornar feliz. Isso, de certa forma, supre essa necessidade das pessoas, porque a cada momento elas acreditam nessas grandes companhias e fazem dos ideais que elas impõem, os delas também passam a buscar, então, a produzir em cima disso, a buscar aquilo que é proposto a elas. Queria saber se você concorda com essa minha colocação em relação a essa... Ok. Muito obrigado. Quem mais gostaria de estar nesse momento apresentando? Ok, então vamos por enquanto aqui, até que a timidez seja vencida. Eu gostaria de comentar, Altair, depois eu passo para o querido professor Anderson, das questões que lhe são mais próximas. E, de certa forma, tangencialmente me aproximar de uma competência que não é minha, da questão apresentada pelo querido Sam. A característica mais fundamental, fundante do chamado mundo moderno é a subjetividade. É claro que Sócrates usava um pronome pessoal, é claro que os antigos tinham intimidade, mas não como hoje. Hoje nós até utilizamos com equívoco, mas com muita defesa, a ideia de um eu dentro e o mundo lá fora, que os gregos não faziam. Essa interioridade do real parece que criou uma separação que eu chamei de instrumental, que no mundo contemporâneo foi resolvida na chamada fenomenologia. Eu só percebo algo lá fora, nomino, quando aqui dentro eu fiz a prévia seleção de tudo que é para ser visto, o objeto. Então a coisa vista tem um olhar que a seleciona. Merleau-Ponty, esse grande filósofo fenomenológico, diz assim: o mundo que o olho vê é o olho que vê o mundo. Nesse sentido, o que seria felicidade? Uma relação, uma conjugação. Dizendo, portanto, é o corpo, recusa a fenomenologia, que é isto ou aquilo, enquanto resposta separada daquele que elabora a questão, torna qualquer resposta fenomenologicamente artificial, ainda que bonita e interessante. E quanto ao Altair, quando apresenta o problema da ideologia e da alienação, em filosofia clínica há uma pesquisa que chamamos de matemática simbólica, em que nós vamos investigar aspectos da subjetividade enquanto coletiva, como uma espécie de padrão ou modos comuns de se ser. Nesse sentido, a partir da teoria de conjunto de George Cantor,
existem seres que não são do indivíduo, mas da estrutura. Como dizer, a cultura, uma cidade, uma instituição, e não especificamente uma pessoa. Mas não é sem subjetividade. Porque uma cultura também pode ser subjetiva, intersubjetiva. E como isso se dá? Questões mais complexas, que não há tempo para dispô-las, mas eu quero apenas dizer que, na medida em que um padrão de existência comum a várias pessoas, que seja alienado, que seja ideológico, produzido para efeito e resultado da mídia, também pode ser, se adequado ao seu próprio nível, feliz. Vou dar um exemplo. Eu pessoalmente não me sinto confortável se alguém me ofende, mas é algo que tem um limite que é todo meu, muito único na minha história pessoal, o da agressão física. Para mim é um limite em que não há mais conversação. É um limite pessoal. Até gritar a gente pode sofrer e fazer sofrer, mas a agressão física para mim é um limite. Então ali não há a menor possibilidade de felicidade. Talvez um prazer gozoso de devolver isso se houver vitória, mas vamos recusar isso. No entanto, há aqueles que gostariam de ser, e talvez eu não ousaria dizer que não poderiam, ser felizes enquanto lutadores de, antigamente era Vale Tudo, hoje é o MMA. Amanhã vai ter outro nome para o mesmo. E a felicidade deles não será, eu aqui do lado de fora vou ousar dizer, ficar fora da alienação, fora da ideologia. O que eu quero dizer é que felicidade hoje não pode ser dito por outrem com autoridade. Ela pode ser ressignificada por cada pessoa. E alguns grupos vão dizer, felicidade para mim é com direito epistemológico, com direito ético, desde que não imponha isso a outrem. Por exemplo, dar e receber porrada, xingar, ser ofendido, um relacionamento não de paz. Já viram como hoje, por exemplo, a gente diz, eu vou lhe contar uma piada, se eu não ofendo, se eu não denigro, se eu não humilho alguém, ninguém ri. Uma piada em que a gente é feliz, um com o outro, não tem graça. Então há um gozo na destruição, na morbidez, na humilhação, quando é o discurso do vitorioso. Se assim for, eu não vejo problemas nisso, desde que me ponha fora e vou procurar outro campo. Mas então, o que é felicidade no mundo contemporâneo? Seria, penso, idealmente a pessoa no seu adequado padrão existencial com os afins. Dito isso, então penso que é possível plena felicidade na alienação, na ideologia e até na violência. A Idade Média foi feita disso. Hoje nós temos meios para que ela seja atualizada. Que seja. Se eu entendi bem a questão que o Sandro colocou, é uma questão que pergunta sobre se há desejo bom e desejo mau, era isso, tá certo? Olha, a experiência que você relatou é muito interessante, porque, de certo modo, ela apenas exprime o que nós já sabemos. Mas se eu pensar, se eu entendi um pouco da experiência, ela também mostra que nós, às vezes, temos um conceito de felicidade muito imediato, daquilo que nós queremos. Naturalmente, é um desejo bom, eu quero ganhar mais, eu quero ser mais bem reconhecido pelas coisas que eu faço, eu quero ter um pouco mais de beleza, um pouco mais de elegância, um pouco mais de inteligência. Quer dizer, eu tenho uma grande quantidade de desejos, e quando esses desejos são realizados, é bom que isso aconteça, e é claro que isso aumenta o meu estado de felicidade. Como você disse, a felicidade é um estado interno, mas a felicidade não é exclusivamente um estado interno da alma. E essa é uma questão muito interessante na filosofia grega. Penso que Aristóteles reconheceu isso, Platão de certo modo, né? A felicidade também depende de coisas externas, e ela depende também de uma capacidade de atualizar os seus desejos. Porque se a felicidade não é
exclusivamente a realização de desejos imediatos, como a filosofia grega diz que não é. Então, o futuro é uma questão importante. E o que você vai desejar depois que você conseguiu o que você desejou? Como vai ser o estado da sua alma? Então, essa é uma questão muito importante. Por isso que, voltando a Aristóteles, ele diz que uma boa ideia do que seja a felicidade é esse exercício dessa capacidade de conhecer quais são os bens que valem a pena, né? E alguns desses bens são difíceis, são de longo prazo, e certamente você vai ser feliz quando perceber que está no processo de conquista desses bens, não necessariamente no término desse processo. Então a sua questão é muito interessante por isso. A questão do Altair, otimismo, eu acho o seguinte, Altair, você disse que, se eu entendi, você está também pensando que esse otimismo não é para ser celebrado, porque nós temos um otimismo nos meios de comunicação. Mas veja bem, Altair, o que nós encontramos nos meios de comunicação é uma fórmula muito superficial do que seja a felicidade. Comerciais, mídia de um modo geral, já tem um conceito pronto, é a realização do seu desejo, e geralmente são desejos materiais. Claro, nós desejamos as coisas materiais. Quem é que não precisa e quem é que não deseja? Mas é muito difícil você encontrar nesse otimismo contemporâneo de mídia um conceito mais profundo, mais elaborado, que realmente, né, coincida com aquilo que um ser humano de fato precisa. Então esse otimismo atual, eu penso, ele não me serve muito. O otimismo grego é mais uma ideia de que o ser humano tem uma complexidade que pode ser conhecida por esse mesmo ser humano, por esse mesmo indivíduo. Esse otimismo, conhecendo essa complexidade, conhecendo suas paixões, os limites que elas têm, conhecendo a sua psicologia, você conhece também a psicologia dos outros, enfim, conhecendo aquilo que é importante conhecer, você pode ser feliz de uma forma eficiente, tá? E eu mantenho essa ideia de que o otimismo grego está ligado a essa proposta de que uma mistura entre razão e prazer ainda constitui uma boa fórmula para a felicidade. Essa é a proposta tanto de Platão, num diálogo que eu não mencionei, chamado Filebo, quanto de Aristóteles. Então eu queria acentuar essa diferença do otimismo grego. Questões? Quem queira participar? Por gentileza. Se alguém mais, levante a mão, por favor. Olá, meu nome é Alexandre. Eu queria saber qual a importância do sexo na felicidade. Por exemplo, você estava falando de razão e prazer, e qual o prazer maior do que o do sexo, né? Aristóteles mesmo que diz que a felicidade é praticamente impossível para aquele que não possui beleza, dinheiro ou inteligência. E essas são três dos pontos mais cruciais para a atração sexual. Não tem dinheiro, não tem beleza, não tem... Então, é possível ser feliz sem sexo? Se eu penso em sexo, se é possível ser feliz sem sexo. Alexandre, essa é uma questão muito moderna. Porque antes, na antiguidade, o sexo não era um objeto muito estudado. Porque ele estava diluído em outras questões do mundo. Tanto que os gregos elaboram a realidade como cosmos. Está na ordem do mundo. No mundo moderno, o sexo não é do mundo, é meu. Até os bichos, em sua sexualidade, não têm sexo. Porque eles não elaboram o sexo. Não é uma linguagem sobre, ele é instantâneo. Enquanto tal, está regulado pelos mecanismos do instinto. Não há nada de certo ou errado. Não há, portanto, uma questão sexual para os bichos.
há apenas suas carências, como todos em suas ordens biológicas. Mas a condição humana há uma desordem. E essa desordem significa não um erro, mas uma condição. Muitos trataram de diferentes formas. Entre eles, por exemplo, de início, para falar dessa desordem natural e não artificial. Artificial seria imaginar que somos racionais e que administramos com a razão. Ou seja, críticos ao que eu chamei de pensamento kantiano. Está, dentre vários, citei Marx, mas eu vou agora me concentrando um pouco mais no que não é a minha especialidade, mas por aproximação, do pensamento de Freud. Nesse sentido, há uma diferença profunda e pouco comumente percebida entre sexo e prazer. Tanto que a atitude de fazer sexo, quando incapaz de articular as demandas do desejo, não costuma realizar o prazer, mas o frustra. Porque haveriam várias possibilidades do prazer alcançar êxito, que não é um gozo eterno, mas uma dinâmica desse desejo. E aí é curioso que muitos, quando pensam que Freud teria incitado uma revolução sexual, e de certa maneira o fez, poucos o compreendem, por poucos o lerem, quando ele vai dizer coisas que são incomuns à ideia que ficou herança popular da psicanálise, que quem queira ter uma boa realização sexual há de fazer menos sexo. Menos não em termos de quantidade, mas menos em termos de alienação, dedicar-se ao sexo e não dedicar-se às competências da sexualidade, que envolvem o cheiro, envolvem a aproximação, envolvem os cuidados que dão a nós enquanto seres, tanto de valor, de subjetividade, quanto de corpo. Mas a gente não manda no corpo, seria refém. Então, ao invés de sermos só bichos, o que não conseguiremos, e só instinto, só civilização e cultura, regras e proibição, o que também não conseguiremos, por que não dialogar com as nossas diferenças? E aí ele vai dizer, de todas as formas que o ser humano encontrou na civilização de dar uma resposta mais aproximada na distância entre fazer sexo e se realizar, é o amor. Quer se realizar bem sexualmente? Ame. A sublimação do desejo, elevado em forma de cultura, para ele é de origem sexual, mas pode ser chamada de amor porque não se resolve no coito, nem no orgasmo, mas transcende. E transcende em forma de cultura, transcende em forma de linguagem. E aí eu sou capaz de, como metaforicamente dizer, eu gozo pela presença do outro. E por ir a ele além do meu corpo, que é cultura. Então há que ter muito mais amor como capacidade de fazer sexo. Sexo não é sem ou com amor. O amor, enquanto eficiente linguagem corporal, é o sexo que transcende não apenas o toque, e transcende não como recusa, mas como dizer, o corpo é mais do que esta pele do lado de dentro. Corpo é símbolo, corpo é linguagem. E nesse sentido, uma pessoa às vezes nua não tem corpo, é desnudada de símbolos. Enquanto uma pessoa que me promete a esperança do sexo, ou com uma palavra que sigilosamente desperta em mim o desejo, há de fazer com isso mais sexo do que aquele que, tomando todas as drogas da potência e da ereção, não seriam capazes. Faz muito sexo porque ama pouco. É isso. Há outros leitores, há outras questões. Eu vou só completar um pensamento que me ocorreu, Alexandre. Ainda bem que a vida sexual das pessoas não depende da filosofia, porque os filósofos sabem muito pouco sobre isso. Isso é um fato. Eu me recordei de um personagem da República de Platão chamado Céfalo, do primeiro livro. Ele tem por volta de 60 anos e ele começa falando sobre isso que você perguntou. Ele diz assim: ó Sócrates, ainda bem que eu me livrei dos desejos sexuais.
ou tortura. Eu estou agora na melhor fase da minha vida, está com 60 anos. Não me sinto mais escravo desses desejos, não tenho que ficar pensando em mulher o tempo todo. Agora eu estou numa fase moderada da minha vida e posso aproveitar melhor algumas coisas que eu deixei de aproveitar por causa desse apelo dos desejos. Então essa é uma resposta que depende da idade, eu diria, né? Então você vê, com 60 anos, 70 anos, talvez seja possível ser feliz como Céfalo, que diz que é feliz, é mais feliz agora do que quando ele era jovem. Agora, de outro lado, o que uma psicologia poderia dizer é que isso faz parte da experiência humana. Você precisa encontrar um lugar para a sexualidade, você precisa encontrar um lugar para o sexo, e há lugares, né, adequados e inadequados. E é uma questão que eu penso que faz parte do que o Will está colocando. Existe constantemente na filosofia, na ética, uma preocupação em colocar essa diferença entre o desejo enquanto tal, que não pode ser reprimido, mas também ele precisa ser colocado num contexto. E eu penso que o amor, o sentimento, é esse contexto. E para fechar, né, uma consideração muito particular, dificilmente a gente tem uma experiência sexual pura enquanto tal. E se isso acontece, é porque você não está pensando no outro. Excelente questão, a presença do outro. Até porque o sexo não é meu, o sexo é nosso. Às vezes o outro esquece disso. Mas tem uma piadinha que eu aprendi nos primeiros dias quando eu entrei na faculdade de filosofia, quando eu era jovem. Isso foi ainda no final da década de 80. E diziam assim, olha, existe um filósofo perfeito e foi Santo Agostinho. Parece que ele matou essa charada porque encontrou respostas diferentes ao melhor de cada pergunta. Quando criança, quando jovem, era um dos arteiros mais geniais. Roubava, aprontava, não tinha uma mulher no rabo de saia perto dele que ficava sem. Era de fato uma inteligência extraordinária. E enquanto jovem aproveitou tudo, eu diria, até a última gota do que se pode extrapolar de juventude, gozo e pecado, graças a Deus. Quando fica velho, acabou esse tesão, os hormônios acabaram com ele, vira santo. E aí vai aproveitar o melhor da beatitude. Meu Deus, que inveja. Questões, perguntas, por favor, microfone. Professor, primeiramente, quero parabenizar a presença de vocês e agradecer. Meu nome é Almerindo. Perdão, querido, seu nome? Almerindo. Almerindo, sim. Parece comum. Eu estou aqui a convite do meu filho, Pedro Henrique. Eu sou comerciante e achei interessante o professor abordar a questão dos conceitos, né, dos 3 conceitos de Aristóteles quanto à felicidade do ser humano, pela beleza, inteligência e riqueza. Primeiro um comentário, depois eu quero fazer uma pergunta. Quanto a esse pensamento de Aristóteles, eu simpatizo com ele porque existe um conceito, né, de enquanto um ribeirinho pode achar essas 3 características, pode sentir isso e achar que a riqueza é aquele ambiente onde ele se encontra, né? E a pergunta seria no sentido de que vocês acham sobre a questão da felicidade. É um estado de espírito emanado pelo sentimento, pela uma emoção, ou pode ser permanente pela pelo nosso meio, né? Pela sociedade que a gente vive, nos nossos padrões. Muito obrigado. Obrigado a vocês. A moça e aqui esse senhor. Fabíola. Mas já dizia Daí José que felicidade não existe. O que existe na vida são momentos felizes, né? Okay. Bom, mas eu queria que vocês fizessem algumas considerações sobre a ideia de felicidade defendida a todo momento. É um pouco parecido com o que o Altair colocou, mas
É uma coisa que, as pessoas buscarem a diversão máxima o tempo todo. Né? Tudo tem que ser o have fun o tempo todo. Isso é felicidade. Eu organizo um jantar de amor, ele tem que ser o melhor do mundo. Eu organizo uma festa, ela tem que ser a máxima. Eu tenho que estar me divertindo o tempo todo. E isso leva as pessoas a uma grande ansiedade, à procura dessa coisa, desse pissou, desse have fun, que os norte-americanos têm demais isso, né? Nos filmes, did you have fun this weekend, né? Aquela coisa. Então, assim, isso eu acho que maltrata muita gente. Aí eu pergunto, isso é felicidade? Obrigado, querida. Aqui e depois ali no fundo, sim. Aqui também. O meu nome é Cristiano. Eu gostaria de fazer uma pergunta sobre a noção de virtude. Nós podemos pensar que a coragem envolve a superação do medo. Nós não diremos que o super-homem, quando entra na frente de uma metralhadora, é corajoso. Ele é indestrutível. Nós não diremos que a pessoa que não sente apetite é virtuosa, é moderada na hora de se alimentar. Então eu gostaria de fazer uma pergunta que possa ser útil para a gente usar no nosso dia a dia. Seguindo essa mesma analogia, eu posso dizer que é fiel o homem que não sente desejo por outra mulher? Muito obrigado. Eu vou achar uma aí, eu aproveito e pergunto para ele. Sim. Meu nome é Daniel. Uma das questões que foi colocada pelo professor foi a questão da finalidade, né? A felicidade vista como finalidade. E para poder entender assim, se nós vemos um pouco no pensamento aristotélico de que finalidade, princípio e finalidade estão intrinsecamente ligadas, né? A finalidade seria primeira na intenção e última na execução, né? A minha pergunta seria, não poderíamos enxergar a felicidade como, porque se fala, fico feliz quando tenho um aumento de salário, fico feliz quando uma realização, fico feliz quando esses, né, have fun, né, o momento todo. Não seria uma busca também, uma volta ao princípio e uma busca à finalidade? Eu queria ver assim, a relação, né, do princípio e finalidade no contexto da felicidade, né? Onde ela estaria no meu dia a dia, onde ela estaria se as coisas que faço não seriam já como em vista da felicidade, né? Ou seriam puramente feitas automaticamente. Automatismo. Daniel. Daniel, obrigado. Ali ao fundo, por gentileza. Boa tarde, primeiramente, parabéns à mesa. Obrigado, é a primeira vez aqui no Café Filosófico, meu nome é Washington, e eu achei muito interessante quando você faz aquela abordagem na máscara, que tem muito a ver com essa contemporaneidade, em específico a questão de gênero. Por outro lado, é interessante quando o homem lindo faz a colocação da questão ideológica de felicidade, que aí eu venho e referencio o Okada no Japão em 40, quando ele fala que felicidade está nas minuciosidades da ação do ser humano, enquanto ser humano destinado por Deus. Por outro lado, eu faço uma incógnita com a relação que o colega acaba de fazer com essa situação de salário e tal, e a gente pergunta do profissional feliz, né? Como é esse profissional feliz e o que o faz ser feliz? Da mesma forma, a questão do sexo, né? E aí, a situação, ser feliz ou estar feliz, né? Então, fica aí a minha contribuição. Muito obrigado. Me lembra seu nome, querido? Washington. Washington, obrigado.
Muito bem, nós vamos ficar com essas questões e sempre uma alma convidada a novos diálogos, a novos encontros, em razão do tempo, mas com a esperança desse reencontro acontecer em breve e continuar nos nossos cafés. A questão do Alberindo se aproxima muito da do Washington, que tem a ver com a noção de tempo, felicidade enquanto permanente ou um estado passageiro. É apenas a minha opinião, mas eu acho que responder pelo outro é torná-lo infeliz. E eu acho que as duas coisas são possíveis na medida em que a diversidade é possível. Mas falando pelas coletividades, em que o recurso da lógica para alcançar o espírito humano é muito pobre, necessária, mas limitada. Quanto maior a extensão, menor a profundidade. Então, falando grosso modo, esse estado volátil de consumo instantâneo, substituído pela presença do objeto cada vez mais atuante, exige de todos nós e de nossa cultura uma viciação, em que a felicidade é um gozo da dependência. E depois de algum tempo de dependência, ela não mais é nominada como dependência, porque não há um elemento diferente. Se todos somos viciados e dependentes da substituição de algo por outrem, vamos chamar isso de um movimento natural da vida. E assim parece que a felicidade está para todos nós. Se para uns é um copo de cerveja e para outros é um iate, não há distinção enquanto ela é a passagem de um agora para o melhor. E qualquer retrógrado passo seria apenas um adiamento dessa felicidade em fatos pela esperança da reposição. Quem sabe numa loteria, num outro gozo. Mas se abandonarmos nossa época e procurarmos antropologicamente outras épocas, então nós veremos que isso que parece hoje naturalizado é artificial. E nesse sentido eu creio que, tratando um pouco como a Fabiola perguntou, mais especificamente, essa felicidade vendida ao máximo da troca, eu quero lembrar um grande filósofo da alteridade, em que coloca a questão onde ela deve ser posta entre nós, nem minha, nem sua, porque vivemos nesta relação. E quando digo que sou alto é em relação a, quando digo que sou feliz ou triste, também é relacional. Logo, a felicidade é uma comparação, um diálogo. Se não houver diálogo, ela é um arbítrio. Então vamos dialogar na relação com o outro. Felicidade enquanto relação, esse filósofo lituano, Emanuel Levinas, filósofo da alteridade, ele coloca um dos fenômenos muito típicos de nossa época, como alienação, perda e artificialidade da felicidade. É a característica do excesso. Excesso por ter mais ou excesso por recusar, excesso por não ter, excesso de carência. As características do excesso pedem compensação e fazem de qualquer felicidade, por tê-la ou por infelicidade, por não tê-la, uma disputa. E enquanto disputa, o que se disfarça em gozo é violência. Portanto, onde houver excesso, na opinião de Levinas, não há felicidade, há destrutividade. E ele vai dizer que uma das características do excesso é a razão. Ela tanto foca, específica e aprofunda e analisa e corta o objeto da sua atenção, dizendo é isto, e esquece todo o resto, que quanto mais racionais, mais burros espiritualmente nos tornamos. E o mundo moderno deu provas de que somos capazes, com a razão, de construirmos com muita profundidade, especificidades, e perder o sentido amplo da vida. Isso vai ser recuperado por Levinas e já foi posto antes por Spinoza, quando vai dizer, esqueça a razão como sendo o recorte e vamos colocar a alegria, o impulso para a vida como sendo o tônus da felicidade.
Mas, como essas questões são bem conhecidas e já foram bem tratadas, eu quero apenas retomar a palavra do Daniel, quando fala sobre a felicidade como finalidade em Aristóteles, tinha um sentido completamente do que hoje, lugar comum, tem a palavra finalidade. Na medida em que eu apresentei, ela hoje é substituída como utilitarismo. Antigamente não era ser utilitário, a como meio para outra coisa, ou para a felicidade, e todas as coisas descartáveis para a felicidade. Não, é o processo de construí-las. Isso foi perdido em grande parte no mundo moderno. A finalidade, como diz Kant, mata a felicidade. Se eu quiser ser feliz, ou se eu quiser alguma coisa, que eu não venda isso por um meio. É como dizer, Kant de alguma forma recupera o discurso cristão e o leva para a racionalidade para dizer assim: se você quiser colocar todo o valor humano como meio para alguma coisa que não é humana, se você tiver êxito, você se torna desumano. E se quiser colocar o ser humano como fim de si mesmo, não precisa de coisa. O que seria felicidade? Desapego. E não conquista. Não por conclusão, mas quando Washington apresenta a felicidade como máscara, lembrando essa questão, eu me lembrei de um poema de Fernando Pessoa, da Tabacaria. Ele faz elucubrações incríveis, fantásticas, percorrendo diferentes dramas do espírito humano. E em um momento ele diz assim que um belo dia ele se deu conta de que estava usando uma máscara. E quando tentou retirá-la, estava apegada demais à carne, mas insistiu. E ao tirá-la, percebeu que estava bêbado, velho. Ora, por que não dizer que a felicidade não é a verdade por trás da máscara, mas é a máscara de tanto usada se tornou a pele? Alguém de nós, por exemplo, consegue se ver tranquilamente nu? Não parece um desconforto na nossa identidade se ver nu diante do outro, diante de si mesmo? Posto que a nossa nudez não me refiro a ficar sem roupa, é a naturalidade, chegando até não elaborar a nudez, simplesmente sem roupas. Não conseguimos. Então a roupa deixa de ser um artifício e é a nova pele ou nova máscara do homem contemporâneo, do homem moderno. E podemos fazer um para-roupa, como os óculos como extensão dos olhos, como o carro como extensão da perna, e parece que o mundo inteiro não é mais artificial, é simplesmente um homem moderno, um homem-máquina. Ora, felicidade para o homem-máquina é ser uma máquina. Tudo bem, desde que isso não implique em violência. E então, Cristiano, querido professor Cristiano, grande filósofo, grandes sentidos, quando ele apresenta a ideia de virtude, eu me lembro do sentido da palavra entre os gregos antigos. Não era, claro, virtude cristã antes do cristianismo. Virtude era virtude entre guerreiros. E virtu, já no latim, significa potência. A palavra é meio sinônimo de sorte. A vida lhe deu uma certa potência, ou capacidade, dom ou talento, em que você, com isso, registra, você vence desafios. Potência é uma força vital. Virtude é uma força vital. Então, para responder a sua pergunta de um homem que não tem desejos por fraqueza, covardia, não pode ser forte, não pode ser virtuoso. Se houver virtude enquanto felicidade, enquanto característica dos que alcançam a felicidade, há de ser uma coragem que não é violência. Porque violência é violar limites. Se ele se põe não para enfrentar nada e nenhuma linha limítrofe, ele não há de ser forte, há de ser fraco. E sua virtude, a sua covardia. Mas eu quero lembrar, desculpe, eu falo muito, últimas palavras, senão as mais recentes, de um mito extraordinário. Um mito que se contrapõe ao mito cristão
Mas conversando com o mito cristão, o do Graal, os cavaleiros da Tábua Redonda, que são guiados pelos celtas, que são guiados por não cristãos, e se põem à luta de recuperar a taça que colhe o sangue de Cristo, que ao alcançá-la teriam o cristianismo. Então são pagãos à busca do cristianismo, não para se converterem no cristianismo. E de todos os guerreiros cheios de virtudes, porque se põem à luta, entre os mais corajosos, como o próprio rei Arthur, com uma espada que é invencível, ou Lancelot, que nunca perdeu uma luta, sabe quem encontrou a taça de Cristo, a virtude suprema? Foi Percival. Este que nunca perdeu uma luta, porque também nunca lutou, mas não porque era covarde, porque ele entendia que só se alcança Cristo dando a outra face. E isso implica em muitas virtudes, mas elas não serão bem compreendidas em guerreiros da Idade Média, mas serão compreendidas por aquele que alcança Cristo. Eis a virtude nem sempre conhecida aos olhos de quem vê, mas ao coração que se mostra a essa taça. E se for assim, vamos brindar a ela, eu brindo. Que seja. Fabiola, a questão que você colocou me fez lembrar de um episódio que um biógrafo de filósofos chamado Jorge Laércio conta de Sócrates. Aconteceu a mesma coisa com Sócrates. Ele iria receber convidados e a mulher dele, Xantipa, estava preocupadíssima porque ela imaginava que os convidados não iriam gostar da comida e do que ela podia preparar muito modestamente. Sócrates disse: não se preocupe, Xantipa. Se os nossos convidados são moderados, eles vão gostar da nossa comida. E se eles forem grosseiros, não vale a pena se preocupar com o que eles vão pensar. O Cristiano fez uma pergunta que é difícil responder. A minha mulher está sentada ali, dependendo do que eu vou falar, eu posso me comprometer. Mas eu não resisto. Eu vou dizer uma coisa, Cristiano, é o seguinte: você perguntou se é possível um homem ser fiel, não sentir desejo. Há muito tempo alguém me mostrou uma distinção entre sentir e consentir. Eu acho que isso é interessante. Eu acredito que nenhum homem deixa de sentir num certo nível se determinada pessoa, determinada mulher é atraente, e nenhuma mulher deixa de sentir ou de perceber ou de pensar que determinado homem é ou não atraente. Então, num certo nível, o que você tem é apenas sentimento. Mas há uma diferença, então, entre sentir e consentir. Consentir pode significar que você já está tomando decisões com base nesse sentimento. Você está manobrando para que a sua mulher fique um pouco mais longe, você possa ficar ali. Você está manobrando para ir naquele lugar onde aquela pessoa está. Você está manobrando para que ela perceba que você existe e assim por diante. Então, aí, talvez seja o primeiro passo da infidelidade, se você é casado ou se você tem uma namorada. Eu acredito nisso. E eu penso também que mulheres e homens que não reconhecem essa diferença podem tornar os seus companheiros infelizes pelo excesso de cobrança. Muitas vezes é apenas um sentimento ou então uma visão que ele tem e não tem nenhum julgamento, nenhuma decisão envolvida. Mulheres e homens, eu acho que poderiam aprender muito se conseguissem perceber as peculiaridades disso, que nós estamos falando. Isso tem a ver com a noção de virtude, porque a ideia de conhecer, eu estou falando para mim, sabe muito melhor disso que eu. Você sabe muito bem o que significa conhecer as paixões. Você sabe perceber que tipo de paixão está em jogo. Com relação à questão de fins que foi levantada, eu penso, vamos pensar na proposta de Aristóteles. Ele distingue entre fins específicos e um fim geral. E Aristóteles tem uma tese de que a função do homem é viver de acordo com a razão. É a tese principal da sua proposta ética, está no primeiro livro da Ética Nicomaqueia. Quando Aristóteles propõe que a função do homem, a função primordial do homem é viver a vida conforme a razão, ele também propõe que todos os homens têm um fim único, algo
que todos eles buscam, né, ao exercer essa atividade da razão. Esse fim único é a felicidade. O que Aristóteles reconhece é que vão ser diferentes os conteúdos da felicidade de cada um. Essa é uma questão importante. O que é o conteúdo? É o plano de vida. Então uma pessoa precisa, naturalmente, ter um plano para chegar nesse fim, que é o fim de todos, que é a felicidade. O que é esse plano? É uma ideia do que ela quer na vida. Que coisas, objetivamente falando, que bens, né? Então ela passa a perseguir esses bens. Eu acho que aí está então uma diferença entre fins específicos. Eu busco determinada coisa porque eu quero, né, outra. Eu tenho um determinado objetivo, por isso eu faço isso. Você tem um outro objetivo, por isso você faz isso. E há uma complexidade então de objetivos e fins específicos. Mas todos nós estamos no mesmo processo, queremos ser felizes. Acho que é isso. É-me uma grande felicidade tê-los aqui, ter aceito também o convite. Aceite que é uma oferta generosa. Agradeço a todos pelo muito que dão ao serem presentes, presente aceito, que retribuo com outros eventos em que possamos juntos ser melhores do que antes do encontro. Isso justifica o reencontro e sou grato por isso. E quero dizer ao querido que deixe suas mais recentes palavras até um novo reencontro, para que nosso café de hoje alcance sua felicidade com o gozo meu de acredito, espero compartilhar com vocês, de sucesso, pois eu sei. Ok, eu agradeço também o convite, segunda vez que eu participo aqui no evento. Eu gosto muito da ideia desse evento. Eu agradeço a presença de vocês. Eu sei que muitas pessoas aqui vieram porque têm a ideia do que isso significa, gostam de participar, foram atraídas pelo tema. E eu convido vocês a participarem de outros eventos. Eu estava conversando recentemente com o Cristiano, que está ali. Nós, na Faculdade de Filosofia, temos a intenção de fazer essa parceria, de fazer com que essa relação entre, né, os organizadores do evento e a própria Faculdade de Filosofia seja uma realidade aqui em Goiânia. Nós gostamos da ideia que está sendo colocada aqui de como discutir filosofia dentro, né, deste lugar, que é um lugar onde as pessoas costumam se divertir. Então essa é uma associação muito interessante. O que mais me faz, né, desejar estar aqui é justamente a ideia desse lugar, essa proposta que eu acho maravilhosa. Tá? Agradeço então a presença de vocês e convido vocês a participarem dos próximos eventos, né? O Will acabou de sugerir, né, isso.